Como agora? Adicionar convidado. Posso chamar aqui agora, né? Boa noite. Não ficou o tema. Ai, ficou aqui ele. Tá bom. Não tem. E... Tá bom o som? Tá ótimo. Vou testar aqui para ver se como é que dá para ouvir. Isso, tá bacana aqui pra mim. E aí, vamos lá, Manu? Vamos E aí, lá. como é que tá aí o som? Tá bom? Tá bom. Tá Vamos alto, tá lá. bacana. Galera Certo. que tá aí, sinalizem pra gente se vocês estão ouvindo. Boa noite a todos e todas presentes. Já vi Carla, Luciano, Camila, Wicca. Que bom, irmã. Já entrou um bocado aí. E tá tudo bem aí o som, gente? Estão ouvindo tudo direitinho? Envie pra gente aí. Falaram que Ó, tá ok. Tudo aí, certo tem com o tudo som. mais aí, ó. Melícia Barreto, tudo certo? Tudo certo com o som. Tá tudo bem. Tá bom. É, Então, vamos de lá. nada. Vamos Vamos conversar lá, um meu pouco. irmão. Gratidão, mais uma vez. Gratidão a todos que estão presentes e gratidão a você também. Né? E a gente está em mais um momento, né, desse processo que a gente vive, de tantas questões, a gente poder ter a sua presença, que além de nos acalentar nesses momentos, mas também nos projeta para ressignificar desse lugar, né, dessa ancestralidade e de como a gente proceder nessa união, nessa junção com o todo. Né? Então, é um prazer estar aqui com você. Gratidão de verdade. Bem, vamos começar, né, assim como sempre a gente reverenciamos, né, dando boa noite, né, sempre mostrando um pouco sobre a nossa realidade atual. E hoje falar sobre o fortalecimento do organismo ancestral é entender melhor a forma de como hoje nós viver diante de um mundo que nos oferece tamanhas proporções, mas que nós precisamos estar atento para observar melhor o que é a nossa base, o que é uma base, né? Quando a gente falamos do que é o pai, do que é a mãe, isso é uma base.
Então, as origens ancestral, ele está muito dentro de um mundo construído. Um mundo que não está diante do medo, do mundo que não vai sair do lugar porque o mundo em construção chegou até ele. O mundo em construção, eu sempre falo que é o mundo que nós, como o homem, vai descobrindo, ou seja, tem a necessidade de descobrir, tem a necessidade de acreditar em algo, ou seja, isso envolve uma relação uma atrás da outra, pode estar dentro de uma ordem religiosa ou pode estar dentro de uma ordem, de uma dinâmica de sociedade ou civilização que tem os seus sonhos e que tem sua relação. Diante de tudo isso, fortalecer as nossas raízes, o nosso patamar de convívio com a natureza, nós não apenas estamos diante de um fator que a gente pode trabalhar apenas o que nós queremos, mas sim aquilo que até hoje nos proporciona a estar forte diante da dinâmica pessoal, da dinâmica coletiva e diante da dinâmica do servir. Então, construir algo, como por exemplo, estar dentro de algo, é preciso que a gente entenda o que é a nossa base e o que é as bases diversas. Eu sempre observo que nós temos uma relação com os mundos visando sempre o sagrado. Na outra live eu expressei muito sobre a divindade, né? A divindade em transição. O que é reverenciar? O que hoje eu posso dizer para vocês, diante da live de hoje, já é totalmente diferenciado, porque ela não é que nos obriga, mas é uma razão social de um povo que viver em harmonia por muitos milênios, que viveram com as árvores em harmonia, que viveram com os animais em harmonia, que viveram com o vegetal ali, um cuidando do outro, que viveram com os rios, que viveram com o solo, que pisava em harmonia. E hoje, diante de tudo isso, a gente não só entendemos isso diante do que é uma relação de entender essa formação de um organismo ancestral como um fortalecimento que venha a suprir uma necessidade única. Sim. O organismo ancestral, ele funciona de uma forma diversa ou, melhor, universal. Ele mexe com os mundos. Ele mexe com todo um eixo que o homem hoje procura ir. A gente sabe que hoje tem exercício como terapia de constelação familiar, que a gente sabe que tem a terapia de uma relação onde existe a psicologia, a pedagogia mesmo em si, a educação, e nós viemos apenas diretamente. Então, quando a gente fortalece, trazendo de volta não só a construção do nossos tetos como a oca, de viver próximo ao fogo, de estar elevado com a chuva, porque há muitas informações que se encontram que não correspondem a um exercício ancestral. Quando diz o índio canta para chover, isso é um equívoco. Nós cantamos para a chuva. Desde o momento da primeira palavra. Né?
Quando diz É um o índio, processo. planta para chover, isso tudo já está dizimando. Se dissesse um povo originário, ou dissesse o nome daquele povo, aí está mais próximo do que é correto. Ou, se quer generalizar, coloca o indígena canta para chuva, ou o índio Cariri Chocó canta e dança para chuva, aí isso é mais específico. Mas para cantar para chover, nós não faz chover. Nós não somos o divino. Nós fazemos parte de uma divindade em transição. E que para fortalecer isso, cada um povo trouxe algo. Nós, da origem Cariri Chocó, tem os seus cantos, tem suas danças, tem o toré, tem os seus benzimentos, tem seus rezos, tem sua medicina. O índio funiou do mesmo jeito. Tem o seu canto, tem o seu tolê, tem a sua língua. Então tem sua base. Então, de que maneira a gente pode fortalecer nosso organismo ancestral? Mantendo. Não só apenas mantendo, como uma apresentação dentro de uma dinâmica atrativa. Ele tem que não só apenas ver, mas também considerar. E elevar isso para a humanidade, para a diversidade, com um corpo coletivo. Um dá o ombro ao outro. É como está aqui um pequeno cenário. Então, de alguma forma, a gente tem a maneira de se comunicar, a maneira de se expressar e a maneira até de codificar os códigos. Minha mãe aqui está presente ali, está ali os amigos, estão os filhos ali, tem um outro sobrinho aqui, estão aprendendo. E eu também estou aprendendo também, com a tolerância. E você é uma irmã para a gente. Então, existe coisas que nós estamos hoje, não é debatendo com a tempestade, é buscando como, de alguma forma, dialogar com ela. Porque se nós esperneia dentro da tempestade, nossos raios também vai sair. E nós não vamos saber qual vai ser o paradeiro da tempestade. Mas quando a gente traz uma relação de fortalecimento para nossas origens, a própria simplicidade da natureza, ela vai ganhando sua formação e vai definindo aquilo que corresponde ao que é um sagrado. Ser um sagrado, fortalecer suas raízes, não é dizer que somos mais fortes, não é dizer que nós mantemos nossa origem por ser mais forte, mas é considerar a diversidade e considerar que todas podem resgatar, mas dar escolha para elas, dar decisões para elas, para que elas possam ter suas próprias decisões. Se nós entramos na linhagem de que nós estamos certos e o outro está errado, nós vamos ter um embate. Mas se nós fazemos o melhor, então até o errado dá certo. Então, muitas vezes, não é preciso entrar nesse perfil. É preciso só apenas exercitar. Aconteça o que acontecer, mantenha o fogo da vida, que representa o amor. Mantenha a voz na expressão de poder promover um som que possa contribuir para a humanidade, de que é atrair a humanidade. Contribuir, não é atrair. Contribuir. Cantar para curar. Dançar para curar. Trabalhe o seu líquido, seus 70% de líquido que tem no corpo, para procurar promover, purificar nossas ações orgânicas. E de que maneira a gente podemos fazer isso?
lembrando de quem somos, quem foi nosso pai, quem foi nosso primeiro avô, nosso segundo avô, nosso terceiro avô, nosso quarto avô. Não se fala mais nisso. Então, hoje, o código, o porém, você diminuir o quadro que você vive, é o que está acontecendo com a humanidade. Verdade. E nessas Gratidão questões, né? Como ela está dizendo, sua música é cura. Gratidão para muitos. Amanhã eu vou estar em outra live sobre os sons de flauta. Mas assim... Eu até puxei, divulguei lá também. Então eu vou definir aqui para você falar um pouco. Para você entender, sou apenas... Minha mãe me trouxe agora várias informações de medicina que cura muitos problemas, como, acredito que ninguém aí conhece, como a crista de galo, o muçambê, são plantas silvestres. E que tudo isso é o que fortalece o organismo ancestral. Porque muitas plantas são combustível, como a favaca, o manjericão, o quiôiô, o hortelã graúdo, miúdo, olha aí. Você está preparado, hein? Então, trabalhava nossa toxina, nosso sangue, nossa respiração. E de que maneira nós podemos fortalecer o organismo ancestral? Nós não estamos resgatando nada. Na verdade, nós estamos lembrando o que sempre nós fomos e que esquecemos de quem fomos. E voltar para a origem. Ser um cariri chocó, fulniô, cariri chocó, isso não vai me fazer maior ou melhor, mas vai me fazer de um ser que pode proporcionar um diálogo, porque eu sou apenas mais um. Eu sou mais um entre todos. Então, quando a gente trazemos hoje uma junção que está juntando Fulniô, Cariri Chocó, que tem a sigla Fucaxó, que é a junção, nós estamos fortalecendo o nosso organismo. Nós estamos compartilhando com essa diversidade, e não só numa diversidade de uma relação humana. Nós estamos dentro de uma diversidade cósmica maior, não só apenas planetária dentro do nosso plano terrestre, mas planetária como luz, como estrela, como planetas, como poeira cósmica, como partículas do universo, que se regenera diante das proporções que hoje nos proporciona, diante de um enigmático tão terrível susto que a humanidade tomou e vem tomando, e que a expressão... Hoje estou com um amigo aqui que, diante daquele momento que nós tivemos uma reunião, que eu falei sobre as bactérias, sobre os vírus, do que poderia vir, mas eu não poderia colocar em uma rede nacional, porque, de alguma forma, não podemos se lançar como profetas e trabalhar essa junção de pensamento que vai dar nome para o que mais a gente hoje olha, profecia. Gente, é atenção no que vocês fazem, no que você escolhe. E antes de colher, atenção no que planta. E diante de tudo isso, a gente estamos aqui para proporcionar que é junto, daqui para frente, fazendo-se entender que nossa relação é única, como humanidade. Mas quando a gente se separamos, se tornamos desumanos. E diante de tudo isso, fica muito difícil lidar. Se nós juntos cuidar um do outro, já encontramos dificuldade, imagine separado. Então, de alguma forma, vamos dar razão para aqueles que, de alguma forma, se unam da forma como conhecer e a melhor forma de se entender. E vamos nos unir àqueles que, de alguma forma, nós entendemos
porque de alguma forma já nos separamos demais. As grandes cidades já perderam muito solo, porque as casas são muito apertadas. Mas esse momento das percas, da tamanha estrutura que aconteceu tão dura, o povo aprendeu a viver no seu quadrado. E de alguma forma a mãe está respirando. Essa é uma forma tão dura de fortalecer o organismo ancestral. Então nós não se detivemos, fomos para o mato, fomos construir nossas ocas, fomos acender nosso fogo, fomos assar a nossa cacinha, a nossa pesquinha, a nossa comida ali e pedir apoio, contar com a ajuda da elevação que conseguimos nos elevar com os irmãos da diversidade. E comprovar que nós estamos utilizando dessa forma. Mas dizer para vocês que a relação urbana já chegou até nós. E que muitas vezes é necessário, como eu estou aqui presente, diante de outra luz, eu poderia estar com uma fogueira, mas ainda não tem suporte. Quando chegar esse momento, nós vamos buscar um jeito de como viver e fortalecer nossa ancestralidade. Não esqueçam de que vocês são. Não esqueça de que o divino transita entre todos nós. Por isso que eu falo sobre a divindade em trânsito. Porque ser a divindade em trânsito é o divino. E nós, para nos tornar um divino, não teria necessidade de estar aqui nessa dimensão. Então, nós temos que exercitar. E para nós, o povo originário, indígena, Cariri, Chocó, Fulniô, Fucaxó, a reserva Tafí na Bahia, é praticar essas tradições, é praticar essas ações. Bem, irmãzinha, eu quero ver também seu ponto de vista um pouco, para eu não tomar todo o tempo. Sei que muitos... É uma contribuição imensa, Huacai, sua conosco. E assim, quando a gente traz essa relação, né, da honra do organismo ancestral, e nesse dia de hoje, né, desse portal 99, que você já resumiu tudo. Essa questão de que a gente está aqui nesse fortalecimento e nessa questão também de você, do que dá. Então, hoje, como você bem trouxe, a gente já tem a condição de conversar sobre essas profecias, está esse momento aí, você ensinando a gente os processos de manifestação da física quântica, em que é tirado de todos nós o tempo inteiro. Então, sabiamente, você traz a manifestação do verdadeiro ser do que nós somos e que está dentro de nós, dessa essência, dessa ancestralidade. Então, esse diálogo só fortalece esse momento do que a gente está precisando. Sair dessa temporalidade, desse tempo gregoriano, racional, e a gente poder, nessa multidimensionalidade, fazer essas honras e viver em conexão e harmonia com tudo, com o universo, com a natureza, com o cosmos. Então, você trouxe sábias palavras em que só fortalece, nos ensinam. Eu fico honrado, porque para mim é uma honra honrar uma diversidade. Eu não estaria falando um português aqui, talvez tão bom para expressar para as pessoas, se não honrasse. Há uma ancestralidade de cada povo, assim como eu falo, cada povo tem seu guardião. Mas, porém, a gente tem que reverenciar esses outros guardiões. E devemos honrar a existência da nossa raça. E entender que todos são, para o divino, o corpo celeste, importante. E somos amados. Sim. Então, de alguma forma, a gente não pode elevar um cocal acima da nossa cabeça porque ele é um enfeite. Eu já falei. Nós não podemos pegar uma maraca porque só queremos dançar. Não é porque temos um tapete, uma estrela que devemos enfeitar. Porque um cocal nos eleva a entender o que é o céu. O seu cordão eleva a gente para entender o que é a Mãe Terra.
A maraca representa para nós o universo. O seu dançar com ela representa para nós estar entre as relações das constelações, ou seja, melhor, o universo. Isso. Então, isso comprova as diversas ritualísticas que vocês vivem nesse contexto, para fortalecer esse ancestral, esse organismo, em conexão com as outras dimensões, né? Numa pluralidade, numa diversidade, mas percebendo que tem um uno, que é essa elevação dessas consciências, né? Dos diversos corpos que temos nessa junção. Diga, meu irmão. Com certeza, com certeza. Eu acho que não tenho dúvida, né? Porque nós lembrar das nossas divindades diante do momento e também desse momento entender que é sempre um aprendizado e vai ser sempre um aprendizado. Porque é uma elevação da gente honrar o que é uma sustentabilidade lúdica ancestral, do que é um fortalecimento ancestral. É entender que para isso tem que ter um exercício, tem que ter uma prática. Sim. E que diante do teórico, a gente respeita, a gente reverencia, mas devemos lembrar de quem somos. Sim. Poderíamos agora, nesse momento, eu estar aqui pintado. Eu poderia estar aqui com um grande colar no pescoço. Já é bastante falar aqui da maraca, quando a gente fala da sincronicidade nas nossas relações, quando a gente fala na junção de harmonia, e quando a gente fala diretamente da junção de sintonia. Eu sempre falo isso nas lives. Então, sincronicidade é trabalhar vários corpos em um só corpo. Quando a gente puder usar a palavra que todos somos um. Sim. A harmonia é estar bem diante de que hoje está acontecendo, mas se sentir bem. E sintonia é estar em comunicação diretamente com o elo maior. O elo maior não significa ser grande ou poderoso. A criação, ou seja, o Criador. Então, é muito, hoje, equívoco que se acontece. Então, eu sempre deixo para as pessoas uma forma de se entender que todos nós viemos aqui viver uma experiência. Sim. E alinhar esse estado de espírito. O corpo é a nossa sincronicidade. O espírito é a nossa fala. Somos uma energia e um corpo físico, né? E a nossa mente é a expansão. E essa expansão é o universo. Bem, eu acho que tinha alguém ligando, mas eu não pude atender. E assim, né? Estamos caminhando já para... O tempo passa rápido, né? 34 minutos. Mais para inspirar mais algumas palavras. Sim. E quando você toca a flauta, Wacai, eles já falaram ali, né? Clara Lins disse, toca, toca. E nesse processo a gente percebe que essa manifestação que você comenta no livro... Quem está ligando é o pajé. O pajé está entrando na sincronicidade aqui, viu? Pois é, chamou. Então isso... Está ouvindo agora?
Tá ouvindo melhor? Tá ouvindo, tá Certo. bom. Mas eu acho que eu não estou ouvindo você. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então lá vai uma flauta. Vá. Bem, E aí, você trouxe... já está próximo, né? Já Não, está próximo? ainda tem um tempo. Nossa, Você quase que eu não estou trouxe ouvindo. Você não está me Está me ouvindo? ouvindo bem? Tá, mas eu não estou ouvindo você tão bem. Não? Ah, E o pessoal aí, gente, como é que tá? certo, certo. Veja só, nós estamos caminhando mais para a finalização, não é isso? Estamos Isso. faltando poucos minutos, não é isso? Você está marcando aí? Não, falta 20. Estou marcando. Falta uns 20 minutos? 25. Ainda tem tempo. Vai me dizendo aí, vai me guiando aí. Peguei. Porque aqui não dá para ver. Falta? 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 Tá ouvindo? Certo. Certo. Bem, só para finalizar, né? Nós estamos aqui também dentro de uma dinâmica em trânsito. Apesar de estar aqui em casa de cerâmica, mas minha família está, até mesmo agora o telefone do Pajé Suiré também, está todo mundo em sintonia. E tem aqui, meus irmãos também estão em movimento. Né? Minha mãe está ali conversando, minha filha também ali. E estamos aqui diante de uma live que é aquela coisa, né? Que poderia estar só na concentração, centrado. Porque qualquer coisa, vocês vão observar que eu fiz. Teve uma hora que eu dei 2 assoveios. E vou dar mais um. Porque, de alguma forma, quando eu vejo que está alterando lá, esse é uma forma de fala. Esse é um sinal de ancestralidade. Para não ter que entrar na tempestade e se apavorar. Isso é o que eu digo. Estamos vivendo dentro de uma tempestade. Mas essa tempestade é para todos. Porém, cada um de nós é dono do seu barco, dono do seu leme. E nós podemos passar por isso da melhor maneira. Como? Fortalecendo o seu organismo, sabendo que o outro é o outro e que a importância da realização não vai ser através do outro, mas o outro faz parte de você. E quando eu digo assim, é que você considere, mesmo que o outro não entenda, mas ele, de alguma forma, venha fazer parte. Não é obrigatório que ele lhe entenda. Mas se você puder botar dentro do seu barco,
você pode elevar, você pode transcender. Porque uma pessoa, eu já sempre falo, bem amada, uma pessoa bem humorada, uma pessoa bem sintonizada, uma pessoa em harmonia, uma pessoa que está no momento de uma transição e onde está dentro de uma harmonização e que está dentro da sintonia, ele pode passar isso para a humanidade por completo. Porque ele não vai se preocupar com quem não entenda ele. Mas ele vai aprender a se preocupar que ele deve se entender mais e que ele tem que entender a ele para ele poder se comunicar. Há sempre uma forma de se comunicar. Nós vamos encontrar sempre uma maneira de como viver. Nós sempre vamos arrumar uma maneira de como viver e não conviver. Sim. Porque quando a gente utilizamos o não conviver, né, já estamos dizendo tudo. Conviver é como se fosse forçado. Nós temos como viver. Então, a vida já diz viver e não sobreviver. Somos transmissores e receptores de amor. Quando você traz essa sapiência, e isso comprova. E essa manifestação que você falou, né, que a gente fica no campo da teoria falando e que precisa vir para esse campo do fazimento, do agir, você nos proporcionou isso. Porque à medida que você toca essa flauta, isso se manifesta e a gente consegue entrar nessa harmonia. Então a gente percebe como é que esses corpos, as várias maneiras de estar nessa base amorosa de ver o outro e de permitir o diferente. Porque nem todo mundo que está aqui conhece e sabe, ou alguém não vivenciou. Mas você consegue fazer essa manifestação do divino. E é na base do amor. Isso é muito lindo. Isso é aquilo que a gente fala. Somos todos tradutores de uma relação. E que essa relação, ela se multiplica. Ela nunca se diminui. Ela nunca volta para trás. Ela só transcende. É como uma amiguinha, uma irmãzinha aqui, colocou uma palavra muito certa. Eu entendi o recado, né? Honrar a ancestralidade é uma maneira de lembrarmos que nossos erros e acertos escrevem em uma assinatura na terra. É verdade. Não tenha dúvida. Porque, de alguma forma, é aqui que nós temos que acertar. Às vezes, devido ao criticismo, às religiões, diz que nós vamos pagar tudo isso lá, não sei na onde, blá, blá, blá. Não, é aqui. É aqui que sentimos a dor do espírito na carne. Aqui é onde nós sentimos a dor de cabeça na alma, na cabeça. É aqui que nós enfrentamos nossas dificuldades e debatemos. É aqui que nós procuramos promover um estado, realmente, quando a gente sabemos o que é o amor. Porque o amor não é só a palavra. O amor é a clara evidência. É a verdade. É o ser mais claro possível. É o ser mais transparente possível. A verdade. Isso é transmitido em qualquer lugar. É dentro de um mercado, é dentro de um shopping, é dentro de um hospital, é dentro... Seja onde for. Quando você tem isso, você transmite felicidade. Mas, porém, devemos lembrar que estamos num aprendizado. Mas a melhor forma é fortalecer seu organismo ancestral. Aconteça o que acontecer, nunca esqueça de quem você é. Porque tudo começa por você. Isso. E você traz algo bem bacana. Está tendo um retorno de vozes aí. Você está ouvindo aí? Mas vamos nessa. Depois da chamada. Mas, enfim, está dando para te ouvir bem. E essa questão que você traz, né, que o lugar é esse, e
que é o honrar e reconhecer, a gente precisa perceber, nesse parto que você comenta, da gente levar todos, em que cada um tem seu tempo, cada um tem uma forma e vive dentro de uma identidade, que não é igual à nossa. Então, quando a gente está compreendendo que essa base é amorosa e que esse processo é coletivo, colaborativo, da inclusão, respeitando a diversidade, querendo realmente uma igualdade baseada nesse lado amoroso, a gente consegue transcender. A gente consegue fazer com que esse organismo ancestral reconheça o outro. E aí a gente passa a dar esses valores que você não ensina bem. Valorizar o vento, a chuva. E não, eu estou aqui já pronta para sair, ou chuva, para que você está aí, né? A gente falar, que bom que você está aí. E a gente poder ver nesse processo do reconhecimento por um outro ângulo. E não só o do desafio e do como a gente não reconhecendo esse lado. É interessante quando você traz esse olhar do somos um, né, do lugar. Essa é uma das coisas mais saudáveis que existe na humanidade, quando ela não deixa de praticar e honrar o seu ancestral. E, de alguma forma, por mais tempestade que aconteça, nós vamos estar sempre nos fortalecendo. Nós vamos estar sempre nos organizando e reorganizando novamente. Não importa quanto tempo for, não importa quanto tempo tem que ser. Tudo na vida é um exercício. Mas nós somos um povo que não acreditamos no final dos tempos da vida. Nós acreditamos na transmutação. Na transformação, mas também acreditamos nas nossas realizações. Acreditamos no nosso bem-estar, de conviver muito pouco, de viver junto. Porque sozinho aqui não é muito bom. Apesar de tanta transformação, apesar de tantas dores, apesar de tantos aspectos, há sempre um tempo do homem se reeducar, educando-se. Ele pode reeducar, educando-se. Eu sempre falo essa palavra. Quando o homem entender que ele é luz, ele não terá necessidade nenhuma mais de promover traumas, de promover performance de choque, de promover, de alguma forma, uma condição de viver apenas em uma transmissão de choques culturais. Então, de alguma forma, nós somos o que somos e vamos ser sempre. Pintado com cocal na cabeça, com barba ou sem barba, de óculos sem óculos, o nosso espírito vai ser sempre do povo originário. A razão de hoje ser uma junção e de estar unindo as forças é aumentar o povo e não diminuir o povo. Sim, nós estamos sempre evoluindo para aumentar o povo. Porém, não devemos mais entender que um espaço maior nos dá o conforto. O espaço maior é aquele que a gente sabe se movimentar. É como eu estou aqui, fazendo aquilo que eu aprendo e transmitindo com esse aprendizado as práticas e os saberes de como fortalecer o organismo ancestral. E dar para vocês um pouco de como nós exercemos e exercitamos. Seria muito fácil passar para vocês só o melancólico. Mas não é preciso. É preciso apenas o que é necessário para nós se manter junto. Porque junto, todos juntos, quando a gente usamos a palavra todos somos um, é preciso entender que o nosso amor tem que estar à frente disso. Sem amor, nenhum ser vive. Bem, fala alguma coisa. Minha voz está saindo, estão avisando que minha voz está saindo duplicada. Depois da... Você está ouvindo bem aí? O seu microfone baixou um pouquinho.
E tá normal, não mexi em nada. Mas enfim. Mas Mari eu acho que Cerqueira foi no disse aí, momento como você de alguma coisa parece aí. com minha mãe. Mas eu estou ouvindo. Ô, Mari, um beijão para você. E assim, Tem meu irmão, quando você... Bom, eu estou olhando aqui que tem muitas palavras e até mesmo ensinamentos, né? Porque a gente tiramos ensinamento, né? Então, quando a gente vê uma palavra sobre honrar, né? A sabedoria do nos encantar e gratidão, então tudo isso daí já nos cura. Por isso que eu sempre falo, eu posso ser um especialista diante do povo que eu pertenço, mas diante da diversidade eu vou ser sempre um aprendiz. E eu Nós quero ser todos, sempre um aprendiz. nós Porque o todos, não mestre que estamos mora em mim, prontos. mora no meio de todos. O Sim. mestre que mora em mim, mora entre todos. E ele não fica parado, ele transita. É o que eu chamo da divindade em trânsito. Sim. Então, eu reverencio. Eu reverencio esses seres. E só tenho a agradecer, porque eu vejo o povo só agradecendo, só lançando palavras de mais ensinamento. Não tem pergunta, né? Porque eu acho que a conversa já tem a resposta, já está tudo bem. Isso é muito bom, porque isso nos ajuda. Isso deixa a gente com mais força. Perguntem, gente, pergunte. Mas assim, Macai, diante desse processo que a gente está vivendo, sempre vem muitas questões que nos tiram mais desse lugar, da gente poder reverenciar e reconhecer esse ancestral. E aí você nos traz um processo que fortalece isso, que é o que está totalmente diferente do que está passando aí pela mídia. Então, a gente consegue manifestar, mesmo num pouco tempo, o amor, a compaixão, a pureza, a energia pura em conexão com a criação. Então, isso nos fortalece. E acaba que, né, a gente vai acalmando o coração e vai sentindo, na prática, o que você traz em palavras. Então, não está distante. Fisicamente a gente está distante, mas isso já é de outra era. A gente precisa realmente entender que essa ancestralidade é esse processo, né? Bem que você trouxe, mas é essa relação também, dessa sustentabilidade linda que os povos indígenas vivem e que a gente tem que a todo tempo estar aprendendo e convivendo. Em viver com essa colaboração, com essa harmonia com o todo. E com o outro, reconhecendo, independente de quem seja, como irmãos. Que todos nós somos irmãos, independente de tom de pele, de condição socioeconômica, nível educacional, nível financeiro, independe. Somos irmãos, independente das nossas escolhas de desafios. Então, se é desse lugar do amor incondicional, a gente consegue colocar em prática essa percepção que lindamente você traz desse fortalecimento ancestral. Toque para a gente um pouco mais. Eu Faltam vou 8 tocar um pouco minutos. mais, porque, de alguma forma, como eu estava falando, estamos entrando numa era, né? A gente estamos vendo aqui, né? Eu já mostrei na outra live, uma outra irmãzinha, né? Dois lobos, né? A gente vai vendo, ó, imagine. Como é que a gente pode trabalhar esses dois lobos? Né? Eu já falei na outra live, que todos os dias é uma luta, né? Agora nós vamos ter que lutar para poder botar os lobos dentro do bolso, né? Que aumentou, Isso, né? No os bolso, né? lobos, vários chamados, né? O ego, bota lá, fica aí Então, de quietinho. alguma forma, a gente trabalhamos com a cabeça sempre diária da águia. E que a visão não pode ser aqui, desses olhos. A visão tem que ser daqui, do coração. Por isso que essa águia aqui não tem um olho, tá vendo? Porque nesse momento a gente tem que usar daqui. Eu consigo tocar mais um pouco. Isso. E aí eu vou pedir. Isso.
Bom, aqui nós já, dentro do possível, né, diante do aprendizado, porque toda vez a gente vai trabalhar, né, diante do movimento, nem todas as lives vai estar com a mesma harmonia, mas a gente vai estar desenvolvendo o trabalho, não importa. Se a gente se deter para o que está diante do que está acontecendo, então o pássaro deixaria de circular na cidade, de cantar. Então, em alguns momentos nós somos pássaros, em alguns momentos nós somos um lobo, em alguns momentos nós somos rios, em algum momento nós somos fogo. Isso tudo é uma transição. Só cabe a nós nos entender mais e entender nossa relação, que todos somos um, e de alguma forma, por ser um, não precisa pensar sobre a desigualdade, sobre que estamos distantes, sobre que cada um tem o seu mundo. Não precisa pensar assim. Pense que viemos para descobrir que tem que ser assim. Mas é assim que nós encontramos uma forma de nos encontrar. É assim que a gente encontramos uma forma de realmente descobrir o que é o amor. E que é assim que, independente do que seja a nossa relação, nós vamos cantar e dançar sempre. Esse é uma das filosofias, até mesmo uma das minhas músicas, que é chamada Caminho de Todos. Sempre estivemos com todos, nessa nação, nessa geração, entre todas as nações e em todas as razões que se fizer necessário, porque somos semente e há sempre um amanhã, e há sempre um outro dia, mas nós somos a mesma razão e a mesma importância para o mesmo Criador. Então, vamos lá nos fortalecer e cada um fazer sua parte e fortalecer e descobrir a luz que mora dentro de cada um. Até a próxima. A gente tem 1 minutinho e pouco. Gente, agradecer a todo mundo. Se cair aí, você já... Agradecer aqui. Tem muito. Olha, são muitos, né? Agradecer. Se a gente for olhar, deixa eu ver aqui, eu vou ver se eu consigo. Mas você agradece aí também. Fala, porque você é uma irmãzona e eu ainda não estou muito, né, nessa coisa de entender tudo aqui, sabe, sobre essa coisa, deixa eu ver. É muito. Tá bom. Mas eu agradeço todos os irmãos que sempre estão acompanhando, né, com todo o amor, com toda a gratidão, e dizer, preciso de todos vocês, mas diante daquilo que todos nós façamos a nossa parte, aonde nós zele daquilo que zela da gente. Foi nos dado um mundo para viver em felicidade e não viver em desigualdade. Então, desde já, agradeço a todos, porque não vai dar para eu ler, né? Mas já dá para sentir que vocês estão conosco e nós com vocês. A flauta, com certeza, harmonizou. Agraciou todas as nossas famílias cósmicas e estelares. Vocês, viu, Manu? Você, família, todos aí, filhas e filhos, né? Como diz a história, é bom estar assim. É bom estar assim. É bom entender. É bom, de alguma forma, a gente compartilhar. É bom também ter também a tradução. E é bom ter vocês como irmão. Porém, sabemos sempre que nós não podemos encontrar todos assim. Há aqueles que ainda estão no caminho.
mas todos têm ancestral. Uma vez descobrindo, também vai descobrir o que é a luz. Deixa eu finalizar, né? Porque nós já estamos só, falta o quê? Quantos minutinhos? Daqui a pouco, um minuto, 2 minutos aí já cai. Ah, tá, pois mas eu vou, assim, vou soltar aqui uma flauta diferente. Isso, use, e eu vou pedir a todo mundo que está aí para ouvir uma respiração cardíaca. Escutem com o coração esses minutinhos finais. Amanhã teremos mais flautas. Amanhã vai ser sobre as relações dos sons da flauta, o sopro, né? Eu compartilhei. O sopro do que é. Amanhã eu vou falar sobre a filosofia da águia, a filosofia, né, do porquê a flauta. Amanhã eu vou estar com o irmão, o Amble, né, que é um irmãozinho também aí em Salvador, que tem uma admiração pelos índios norte-americanos. Vamos estar falando e a junção das Américas. E de como isso nós estamos trabalhando no mesmo horário. Esse horário é um desafio para todo mundo, que é o horário do tomar o cafezinho. Todo mundo fica com fome. Aqui todo mundo já estão ali, ó, assando uma carne na brasa, preparando ali. Então, gratidão. Gratidão, meu irmão. Tudo de bom. Manu, gratidão, vou estar mandando para gente. você todas as informações de algumas outras plantas. E o nosso trabalho, o seu trabalho, vai sair excelente. A cura não está longe. A cura está no aprender a viver com o que temos agora. Sim. Quando fizermos isso, nós vamos entender o espaço grandioso, que é uma pequena relação que nós ainda não entendemos. Vida, viva, ame com amor, independente. Se o outro não lhe amar, independente, ame. Porque isso é cura. Sim. Gratidão, minha irmã. É um amor incondicional. Gente, fiquem hoje. Gratidão.